O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Hoje, quinta-feira, dia 12 de março, nós vamos meditar juntos o Evangelho que a Igreja nos apresenta nesta terceira semana da Quaresma. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Eu sei que você chegou até aqui carregando coisas que ninguém vê. Eu sei das noites em que você deitou na cama fingindo que estava tudo bem, mas por dentro havia um silêncio tão pesado que doía mais do que qualquer barulho. Eu sei dos dias em que você acordou sem vontade de nada, sem energia, sem direção, como se a vida estivesse andando sozinha e você só estivesse sendo arrastado por ela, sem conseguir reagir. Eu sei das vezes em que você tentou rezar e as palavras não saíam, ou saíam mecânicas, vazias, como se Deus estivesse longe demais para ouvir qualquer coisa que viesse de você. Eu sei do cansaço da alma, esse cansaço invisível, que não passa com sono, que não melhora com descanso, que mora num lugar tão fundo dentro de você, que às vezes nem você consegue explicar o que sente. Eu sei do medo de abrir a boca e ser julgado, do medo de pedir ajuda e parecer fraco, do medo de tentar mais uma vez e fracassar de novo, porque a última tentativa já doeu demais. Eu sei que tem gente ouvindo isso agora, que carrega uma dor muda, um sofrimento que não tem nome, uma angústia que parece não ter porta de saída. E talvez você esteja se perguntando em silêncio: será que Deus ainda se lembra de mim? Será que existe alguma esperança para a minha história, ou eu já fui esquecido? Se esse é o seu sentimento, este Evangelho não veio por acaso. Ele foi escolhido por Deus exatamente para você, exatamente para este momento da sua caminhada. E o Evangelho de hoje nos traz uma cena cheia de significado. São Lucas, no capítulo 11, nos conta que Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentá-lo, pediam um sinal do céu. E Jesus, conhecendo seus pensamentos, respondeu: todo reino dividido contra si mesmo será destruído. E completou: se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Repare bem nessa cena. Tinha um homem que não conseguia falar, não porque não quisesse, não porque não tivesse nada para dizer, mas porque algo dentro dele o impedia de se expressar, de pedir socorro, de dizer o que sentia. Ele estava preso por dentro, amordaçado na própria história. E talvez essa seja a imagem mais precisa do que muita gente vive hoje. Você tem tanto para dizer, tanta coisa guardada, tanta dor engolida, tanto grito preso na garganta, mas algo te impede, algo te cala, algo te convence de que ninguém vai entender, que não vale a pena falar, que é melhor engolir e seguir em frente como se nada estivesse acontecendo. Mas quando tudo em você diz: eu não consigo mais, Deus diz: eu já estou agindo. Quando tudo em você diz: ninguém me ouve, Deus diz: eu ouço até o que você não consegue dizer. Quando tudo em você diz: acabou, o dedo de Deus diz: agora começa. E o que Jesus faz com esse homem mudo? Ele não pede explicação, não pede que o homem prove que merece ser curado, não faz uma entrevista de admissão, não pede currículo espiritual. Jesus simplesmente se aproxima e liberta. É o dedo de Deus tocando aquilo que estava preso há tempo demais. É a presença de Deus entrando no lugar que parecia trancado para sempre, onde nem a esperança conseguia entrar. E isso muda completamente a maneira como a gente enxerga Deus. Porque muitas vezes a gente constrói na cabeça a imagem de um Deus que cobra, um Deus que espera a perfeição, um Deus que só age quando a gente faz tudo certinho, quando a oração está bonita,
quando a vida está em ordem. Mas o Deus que aparece neste evangelho é completamente diferente. É um Deus que entra no silêncio, que vai até o lugar onde a voz foi roubada, que não espera você estar pronto para te tocar. Quantas vezes você achou que precisava resolver tudo sozinho antes de se aproximar de Deus? Quantas vezes você pensou que não era digno de pedir ajuda porque tinha errado demais, porque tinha se afastado demais, porque tinha falhado uma vez atrás da outra? Quantas vezes você se calou por vergonha, por medo, por puro cansaço de tentar? Quantas vezes você olhou para a sua vida e pensou: Deus não vai querer entrar nessa bagunça? Mas é exatamente na bagunça que Ele entra, é exatamente no caos que Ele age, é exatamente no escuro que Ele acende a luz. Deus não precisa que você esteja bem para te encontrar. Ele entra justamente onde você está mais perdido, mais ferido, mais sozinho. Ficar quando ninguém fica, ficar quando você mesmo desistiu de si, ficar quando a fé parece ter secado, ficar quando a oração virou silêncio, ficar quando o coração endureceu de tanta pancada que a vida deu. Ficar, simplesmente ficar. Esse é o Deus do evangelho de hoje. Não um Deus que faz contabilidade dos seus erros, não um Deus que espera você se consertar para só depois te abraçar, mas um Deus que toca com o dedo aquilo que está mudo dentro de você e devolve a sua voz, a sua esperança, a sua capacidade de acreditar que ainda existe um recomeço possível. E neste momento eu quero te pedir uma coisa simples, mas importante. Se essa palavra está tocando o seu coração, ative o sininho deste canal para que você receba a notificação e não perca nenhum evangelho. Acompanhe diariamente essa meditação, porque cada dia Deus tem algo novo para falar com você. E pode ser que amanhã seja exatamente o dia em que uma palavra mude a sua vida. E eu te peço também de coração, escreva nos comentários o seu nome e uma intenção de oração. Pode ser uma palavra só: perdão, recomeço, luz, paz, coragem, libertação, cura, voz. Escreva ali, porque ninguém deveria atravessar esta quaresma sozinho. A gente caminha junto, a gente reza junto, e quando você escreve ali, muitas pessoas vão ler e rezar por você. Isso é comunidade, isso é igreja viva, isso é o corpo de Cristo funcionando do jeito que foi feito para funcionar. Cada nome que aparece ali é uma vida que Deus está tocando. Cada intenção é uma porta que está se abrindo. E as intenções que vocês colocam nos comentários, eu levo comigo na oração. Cada nome, cada pedido, cada lágrima escondida atrás de uma simples palavra digitada na tela do celular. E eu quero te contar uma história que me marcou muito. Dona Marlene de Souza, 63 anos, aposentada, moradora de Fortaleza, no Ceará. Dona Marlene ficou viúva há 4 anos. O marido, seu Francisco, era tudo para ela. Companheiro de 42 anos de casamento, de lutas silenciosas, de alegria simples, de cafés de manhã na varanda que diziam mais do que qualquer palavra jamais poderia dizer. Depois que ele faleceu, Dona Marlene foi se fechando aos poucos. Parou de sair, parou de ligar para as amigas, parou de ir à missa. Não era raiva de Deus, era algo que ela mesma não conseguia nomear. Era como se a voz dela tivesse ido embora junto com o marido. Ela me disse assim: padre, eu não estava com raiva, eu estava muda por dentro. Eu queria rezar, mas não saía nada. Eu queria chorar, mas as lágrimas tinham secado. Eu queria pedir ajuda, mas não sabia nem por onde começar. Um dia, uma vizinha chamada Teresa deixou um terço na porta dela com um bilhete escrito à mão, sem floreio nenhum, com letra tremida de quem também já chorou muito: Deus não esqueceu de você. Dona Marlene pegou aquele terço e sentou na cadeira de balanço da varanda. Não rezou o terço inteiro, rezou só uma Ave Maria, uma só. E chorou como não chorava há meses. E naquele choro,
Disse ela: eu senti que Deus estava ali, não com explicação, não com milagre espetacular, não com visão ou voz do céu, mas ali, sentado do meu lado naquela varanda em silêncio, esperando eu conseguir falar de novo. Desde aquele dia, Dona Marlene voltou a rezar. Não todos os dias, não com perfeição, mas com verdade. Ela não voltou à missa por obrigação, voltou porque sentiu saudade de estar perto de Deus. E quando eu perguntei o que tinha mudado na vida dela, ela disse com uma simplicidade que me marcou para sempre: não mudou muita coisa por fora, padre, mas por dentro a minha voz voltou. Essa pessoa não falou de milagres espetaculares, falou de uma voz que voltou, de uma presença que não exigiu nada, que não cobrou nada, que simplesmente ficou. E se a história da Dona Marlene parece simples demais, é porque a gente vive num mundo que só valoriza o espetacular. Mas Deus age no simples, no terço deixado na porta, na Ave Maria rezada sozinha, no choro que finalmente vem, no silêncio que de repente se enche de presença. E se a gente volta ao Evangelho com cuidado, tem partes que muita gente passa rápido demais e que são riquíssimas. Jesus diz: se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Repare bem, não diz o punho de Deus, não diz a espada de Deus, não diz a força bruta de Deus, diz o dedo, um toque, um gesto delicado, quase imperceptível. O mesmo dedo que escreveu na areia quando queriam apedrejar aquela mulher, o mesmo dedo que tocou os olhos do cego e devolveu a luz, o mesmo dedo que moldou o barro no princípio de tudo, quando criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Deus não precisa de uma grande operação para te alcançar, não precisa de terremoto, de tempestade, de sinal do céu. Às vezes um toque basta, um versículo que chega na hora certa, uma palavra de um desconhecido que parece ter sido enviada do céu, um silêncio que de repente se enche de uma paz que não tem explicação lógica. O dedo de Deus é discreto, mas é poderoso, é suave, mas é definitivo, é pequeno, mas muda tudo. E depois Jesus acrescenta algo ainda mais forte. Ele diz: quando o homem forte e bem armado guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando vem outro mais forte do que ele, vence-o, tira-lhe as armas em que confiava e reparte os seus bens. Sabe o que isso quer dizer para a sua vida, para este momento que você está vivendo? Quer dizer que tudo aquilo que te manteve preso, tudo aquilo que te calou, tudo aquilo que roubou a sua alegria, a sua fé, a sua vontade de viver e de recomeçar, tudo isso tem um nome, e Jesus é mais forte do que esse nome. O medo que te travou, Jesus é mais forte. O luto que te silenciou, Jesus é mais forte. A culpa que te paralisou, Jesus é mais forte. A solidão que te convenceu de que ninguém se importa, Jesus é mais forte. A tristeza que te disse que nada vai mudar, Jesus é mais forte. E Ele não precisa da sua permissão perfeita para agir. Receber é um gesto simples. Não precisa de uma oração elaborada, não precisa de um ritual grandioso. É dizer: entra, mesmo que eu não esteja pronto. É dizer: age, mesmo que eu não entenda o que está acontecendo. É dizer: fala, Senhor, mesmo que eu não consiga ouvir direito agora. Porque a libertação que Jesus oferece não nasce do seu esforço, não nasce da sua capacidade, não nasceu do sangue nem da vontade da carne, mas de Deus. O começo não vem de você, vem dele. E Deus não se cansa de começar, não se cansa de recomeçar com você, não se cansa de te procurar, de te chamar, de te esperar, mesmo quando você desistiu, mesmo quando você parou de acreditar, mesmo quando a voz sumiu e ficou só o silêncio escuro da noite.
Deus entra no silêncio escuro e faz dele oração. E sabe o que é bonito demais nesse evangelho? Que depois que o demônio saiu, o texto de São Lucas diz simplesmente: o mudo começou a falar. Não diz que ele fez um discurso brilhante, não diz que ele pregou para a multidão, não diz que ele se tornou um grande orador, diz que ele falou, simplesmente falou. E isso é graça sobre graça, porque Deus não espera de você um grande testemunho, Ele não espera que você se torne outra pessoa da noite para o dia, Ele só quer que você volte a falar, que volte a dizer o que sente, que volte a pedir ajuda quando precisar, que volte a rezar, mesmo que seja uma frase só, mesmo que seja um suspiro, mesmo que seja só o nome de Jesus sussurrado no meio da madrugada. Talvez você tenha recebido forças que nem percebeu ao longo dessa quaresma. Talvez aquele dia em que você quase desistiu, mas ainda assim levantou da cama tenha sido graça. Talvez aquela noite em que o sono veio mesmo no meio da angústia tenha sido graça. Talvez aquela conversa inesperada que trouxe um fio de esperança para o seu dia tenha sido graça. Talvez o simples fato de você estar ouvindo essa meditação agora, neste exato momento, seja a maior graça deste dia. Não uma graça barulhenta, não uma graça que aparece nos holofotes, mas uma graça que sustentou, que segurou, que não deixou você cair de vez, que te manteve respirando, caminhando, existindo, chegando até aqui. Graça sobre graça, uma camada de cuidado divino em cima da outra, um amparo invisível que foi te segurando dia após dia, noite após noite, até este momento. Neste momento eu te convido a fazer algo muito simples. Não pense no resto da quaresma como um grande projeto espiritual. Não se cobre de rezar mais, de jejuar mais, de ser uma pessoa melhor a partir de amanhã. Pense só em hoje, só neste instante, só nesta respiração, e faça uma oração curta do fundo do seu coração cansado. Pode ser assim: Senhor, entra na minha história, entra no meu cansaço, entra no meu medo, entra no meu silêncio, entra nas minhas trevas, toca com teu dedo aquilo que está mudo dentro de mim, devolve a minha voz, devolve a minha esperança, devolve a minha capacidade de acreditar que ainda dá tempo, que ainda existe recomeço, que a minha história não acabou. Eu não preciso entender tudo, eu não preciso ter todas as respostas, eu só preciso que tu fiques. Fica, Senhor, fica comigo nesta quinta-feira, fica comigo nesta quaresma, fica comigo neste recomeço que eu nem sei como começar. Fica, simplesmente fica. Isso já é oração, isso já é fé. Você não precisa sentir nada extraordinário, não precisa ter uma experiência mística, não precisa ter certeza absoluta de nada. Só o fato de você ter parado tudo para ouvir essa meditação, só o fato de você ainda estar aqui, já é um sim para Deus, já é prova de que a sua fé não morreu. Ela pode estar fraquinha, pode estar tremendo, pode estar quase apagando, mas está viva. E aqueles que escreveram nos comentários, saibam que eu rezo por cada nome, por cada intenção, por cada dor escondida atrás de cada palavra. E aqueles que estão ouvindo em silêncio, sem escrever nada, saibam que Deus vê. Ele não precisa de comentário para saber onde você está, Ele já sabe, Ele já está aí, do seu lado, com o dedo estendido, esperando você abrir a porta do coração. E antes de terminar, eu quero te dizer algo que talvez ninguém tenha te dito hoje. Não se cobre tanto. Você fez o que pôde com as forças que tinha. E se hoje as forças foram poucas, tudo bem. Deus não mede o seu valor pela sua produtividade. Ele não mede o seu amor pela quantidade de orações que você fez ou deixou de fazer. Ele olha para o seu coração, e o seu coração, mesmo cansado, mesmo ferido,
mesmo cheio de dúvida e de medo, é precioso diante dele. O Evangelho de hoje nos ensinou que Jesus é mais forte que tudo aquilo que nos cala, que o dedo de Deus alcança onde a mão humana não chega, que o reino de Deus não é uma promessa para depois da morte, é uma realidade que está acontecendo agora, aqui na sua vida, nesta quaresma, nesta quinta-feira de março. Por isso eu te peço mais uma vez, de coração, escreva nos comentários o seu nome e uma intenção para este tempo quaresmal. Pode ser uma palavra só: paz, saúde, trabalho, reconciliação, força, coragem, libertação, voz, recomeço. Escreva ali, não tenha vergonha, não tenha medo. Este é um lugar seguro para você ser quem você é. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra hoje, alguém que está mudo por dentro, alguém que perdeu a voz de tanto sofrer em silêncio, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Às vezes um gesto simples, como o dedo de Deus, é tudo que vai devolver a voz de alguém que já nem lembrava mais que podia falar. A gente é uma família que caminha junta, mesmo sem se conhecer pessoalmente, mesmo estando em cidades diferentes, em estados diferentes, em situações completamente diferentes. A gente se encontra aqui todos os dias na mesa da palavra, partilhando a vida, a dor, a esperança e a fé. E isso é um milagre silencioso que acontece todo santo dia neste canal. Amanhã estaremos juntos novamente, com mais uma página do Evangelho, com mais uma chance de ouvir o que Deus tem para dizer para o seu coração. Não falte, não desista, não se isole, não deixe o silêncio vencer. A gente precisa de você aqui, e mais do que isso, Deus precisa de você aqui. Nós te esperamos amanhã, e mais do que isso, Deus te espera, com o mesmo dedo que liberta, com a mesma presença que não desiste de você, com o mesmo amor que nunca, nunca, nunca se cansa de recomeçar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém.